Bênção. Boa noite, irmãos. A graça e a paz seja sobre a vida de todos. Para nós é um motivo de muita alegria a gente poder estar aqui. É pela primeira vez que eu estou aqui nessa congregação. Meu nome é César Oliveira. Hoje eu estou servindo na igreja Sal da Terra, na cidade de Morrinhos. É uma cidade do interior do estado de Goiás. Povo amado, povo querido. E a gente está lá servindo aquela congregação. Já faz 4 anos e meio que fomos enviados para lá, eu e toda a minha casa. Sou casado com uma mulher maravilhosa, que chama Ana Bárbara, sou pai de 3 filhos, o mais recente agora tem 5 meses, eu sou o pai da Ana Luísa, do Pedro Abraão e agora do Isaac, e a gente está servindo lá a essa comunidade. Tem sido um privilégio, poder servir com aquilo que Deus tem gerado nos nossos corações, poder compartilhar as nossas vidas com aqueles irmãos ali naquele local. E esse ano, poder também estar aqui repartindo com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas e em nossas vidas naquela região e onde o Senhor tem nos levado. Bom, nesses últimos anos, nós como Conselho Ministerial temos entendido de Deus uma direção, e nós temos meditado sobre essa direção de Deus a partir de uma palavra profética a cada ano. Então, esse ano, Deus trouxe aos nossos corações essa perspectiva da Igreja de Cristo, ou seja, em toda a sua plenitude. Então, você vai ouvir sobre esse tema várias vezes, de várias maneiras, mas com um só coração, transmitindo essa mesma mensagem. Então a gente vai meditar muito sobre isso, o texto para nós está aí, que é o texto de Efésios 1, 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, essa é a base onde nós vamos apoiar a nossa meditação aqui. E durante o tempo você pode perguntar, tudo aquilo que tem a ver com aquilo que a gente está compartilhando, e a sua pergunta não é uma interrupção, pelo contrário, você vai agregar muito com as suas perguntas. Para a gente começar aqui a refletir e pensar sobre aquilo que Deus quer falar conosco a partir desse tempo nosso, eu quero considerar 3 pontos aqui para a gente iniciar a nossa meditação. Primeiro, a gente precisa entender o quê? Que Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja, ou seja, a soberania do nosso Deus e Pai, que em nada isenta a nossa responsabilidade de ser e viver tudo aquilo que agora nós somos com Ele. Então é importante a gente considerar esses 3 pontos. O segundo é a união indissolúvel entre Cristo e a igreja, ou seja, ela não pode ser redução, a gente não pode reduzir a mensagem, a gente não pode reduzir o evangelho, a gente não pode reduzir o que Cristo é em nós, e essa união que é feita por Ele. Quem garante essa união? Cristo. Então a nossa união com Cristo é garantida por Ele mesmo, porque não há nada bom em nós que poderia atrair Cristo até nós. Então o seu amor da sua essência se materializou na pessoa do Cristo, e agora essa união é garantida pelo seu sangue, não por nós, mas por Ele. Por isso que essa união ela é indissolúvel, porque ela é feita no sangue de Cristo. Ela não depende do César, ela não depende da igreja, mas ela depende unicamente, exclusivamente de Cristo, que responde o nosso terceiro ponto, que a igreja é inteiramente dependente de quem? De Cristo. Então, a perspectiva que a gente tem que apoiar e meditar a partir disso é que nós cremos, em uma natureza da igreja cristocêntrica e não antropocêntrica. Ou seja, não é o homem no centro de tudo, é a partir de Cristo no centro de todas as coisas. Então, nós como igreja temos que entender em todo o tempo que viver o evangelho, anunciar o evangelho, a igreja não é o fim, nem o início. A igreja é um meio de revelação de Deus
na terra para cumprir um propósito que Ele tem para nós como povo, chamado pelo sangue do Cordeiro. Então esses 3 pontos, para a gente começar a apoiar a nossa meditação, é fundamental que todos nós entendamos isso. Que esse Senhor Deus nos chama, e um fato interessante, que fica claro para nós, é sobre a metáfora da cabeça e do corpo. Que se Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, Ele coloca cada um de nós nos nossos devidos lugares. O problema, e eu pus até aquela figura ali, é que muitas vezes a gente quer ser uma parte sem discernir o todo. A gente se torna tipo aquela mãozinha da família Addams, não é? Quem já viu aquele desenho, aquele filme, é aquela mãozinha da família Addams, ou seja, um membro que quer viver desconectado do corpo, ou uma igreja que quer viver desconectada do corpo de Cristo como um todo. Aquele que não olha o todo e ele quer fazer da sua parte o todo. Ele faz com que a igreja seja o centro de tudo e não o meio de revelação de Deus na terra. É aquela igreja que olha para o espelho e começa a cantar: grandiosa és tu. Então a gente tem que lembrar em todo tempo que a igreja é o meio. A gente tem que lembrar que eu não tenho como viver a perspectiva do Cristo se eu penso que eu sou uma parte fora de um todo. Ou se eu quero fazer dessa parte o todo. Nós precisamos entender que se somos igreja, somos parte do corpo do Cristo que contempla um todo. Não é? É igual aquela musiquinha, Pedro, Tiago e João no barquinho. Quem já ouviu? Não é? Essa musiquinha. Então, com Deus tem um fato curioso. Por quê? Porque no barquinho de Jesus tem algumas coisas que é diferente do nosso barquinho. Quem aqui gostaria de ter Jesus no seu barquinho? Agora vou mudar a pergunta. Quem gostaria de estar dentro do barquinho de Jesus? Amém, irmãos? Porque muitas vezes a gente quer que Jesus entre no nosso barco, mas a gente não entra no barco de Jesus. Sabe por quê? No barco de Jesus pode ser que vai ter pessoas que nós não escolheríamos para estar lá. E ela vai sentar exatamente do seu lado. E de repente vai ser o seu companheiro de remo. Que no nosso barco, cada um de nós poderíamos falar: esse no meu barco ele não entra. Num barquinho de Jesus, que não é só Pedro, Tiago e João no barquinho, tem mais pessoas lá, e que é da escolha de Jesus, às vezes é a pessoa que você vai ombrar, às vezes é a pessoa que vai caminhar com você, às vezes é a pessoa que você não escolheria, mas que Jesus escolheu para caminhar junto com você. Porque quem dita as regras não é nem eu nem você, não somos nós. Quem dita a regra é Jesus. Então, se Cristo é o cabeça da igreja, Ele coloca cada um de nós nos nossos devidos lugares. E isso a gente precisa entender constantemente, está soprando isso nos nossos corações, para que a gente não venha fazer barquinho e pedir para Jesus entrar no nosso barquinho, porque afinal de contas, nós estamos querendo que esse barquinho seja garantido pelo sacrifício de Jesus, mas nós não queremos ser sacrificados na nossa individualidade, para que a coletividade, que é o corpo de Cristo, possa se materializar e transformar a vida da cidade, da nação e das nações. Amém, meus irmãos? Tem uma colocação interessante aqui, do William Hendricks, que ele diz para nós que, no tocante à sua essência divina, Cristo, em sentido algum, pode depender da igreja, nem ser completado por ela. Contudo, como esposo, ele é incompleto sem a esposa. Como videira, não pode pensar nele sem os ramos. Como pastor, não pode vê-lo sem suas ovelhas. E também como cabeça, ele encontra em sua plena expressão em seu corpo, igreja. Ou seja, o próprio Jesus orou sobre essa perspectiva da unidade entre o Pai, Ele e nós. Quando nós olhamos lá a figura da Trindade, a gente vê essa unidade plena, embora são expressões distintas, há um só coração. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai.
Três expressões distintas de um mesmo coração, ou seja, o Pai se expressou na criação, o Filho na redenção e o Espírito na santificação. E agora nós, em Cristo, através do seu Espírito, materializamos na cidade como boas obras, materializando nossa fé nesse Cristo de Deus. Então, ainda que tenhamos expressões distintas, pensamentos distintos, maneiras distintas de viver igreja, temos um só coração. Então, por isso é importante a gente entender isso em todo o tempo, que esse Senhor e Deus, meu, seu, nosso, que não é só nosso, mas é de todos aqueles a quais Ele escolheu, que é garantido pelo sangue do Cristo, que provavelmente não seria a minha escolha, é a escolha de Jesus. É a escolha de Jesus. É como se fosse Jesus cantando aquela música para cada um de nós. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Amém, meus irmãos? Porque somos miseráveis. Se há alguma coisa boa em nós é Cristo. Só Ele. Então esse Jesus e Cristo que é bom, Ele olha para nós com os olhos de amor. Não porque somos bonzinhos, mas porque Ele é bom. Então, para a gente começar, e a nossa aula aqui fala, brilha a vossa luz, a gente precisava pontuar a partir desses conceitos estabelecidos, para que a gente pudesse agora pensar a igreja e a cidade, né? Ou seja, aquilo que está lá em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso é fantástico, não é? Isso é algo poderoso de Deus, porque as boas obras não devem ser confundidas com a própria luz. Então as minhas obras não devem ser confundidas com a luz própria, porque não trata acerca de mim. A luz que brilha é o testemunho do que Jesus fez em mim, em favor de mim, no cumprimento da sua vontade. Porque primeiro Ele faz uma obra em nós e depois faz uma obra através de nós. Então o brilho da luz que brilha em mim é quem? Cristo. Então não é a luz do César, é a luz de Cristo. Porque o César não tem luz própria, porque a luz própria do César é trevas. E a luz de Cristo que é poderosa para iluminar toda a mente obscurecida pela natureza do pecado. Então é a luz de Cristo que deve brilhar em nós, porque é o testemunho em favor das obras do Cristo. As boas obras não devem ser para chamar a atenção dos homens para nós, para que por meio de nós Deus seja glorificado. A gente precisa entender isso com diligência, porque senão a gente vai fazer uma mão de obra e não uma mente de obra. Deus não nos chamou para trabalhar para Ele, Deus nos chamou para trabalhar com Ele. É diferente. É diferente, meus irmãos. A gente precisa ter uma consciência daquilo que a gente faz. Não é o fazer, é por que fazemos. Então por isso que eu preciso ter uma mente de obra e não simplesmente uma mão de obra. Eu tenho que ter uma consciência transformada pelo poder do Cristo para que eu possa materializar isso em boas obras. Uma boa teologia desloca-se da cabeça até o coração e finalmente até a mão. Deus não quer somente também transformar os nossos aspectos cognitivos, ou seja, a nossa consciência, a nossa mente, começa por isso, mas não para aqui. Se o Evangelho de Cristo entra agora, transforma os meus aspectos cognitivos, a minha mente, meu entendimento é iluminado pela revelação do Pai, essa consciência transformada tem que descer para o meu coração, psique humana, sentimentos e emoções. Esses sentimentos e emoções devem ser sujeitados a esse entendimento da palavra, ao ponto de me levar a atos de justiça através das minhas mãos. Então eu, com a mente transformada, com o sentimento sujeito à vontade do Pai, eu materializo em atos de justiça a boa obra. Nisso é glorificado quem, meus irmãos? Deus, o Senhor Jesus Cristo é glorificado através da sua igreja.
Porque a glória de Deus, ela se revela através de nós, mas não é nossa. Por quê? Porque Deus expirou a sua essência, o seu Espírito, nós inspiramos, e agora como igreja expiramos. Isso tem que ficar claro na nossa maneira de pensar. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente olha os escritos de Paulo, a gente olha os escritos de Tiago, as cartas gerais, as epístolas paulinas, os pontos que nós vamos vendo através das escrituras. É interessante porque eles, à medida que inspiraram de Deus, aquilo que Deus o entregou, Deus ainda concedeu cada um deles escrever com a sua própria personalidade, mas com um só espírito. Porque quando você vê, por isso que a Bíblia não tem um estilo único, ela tem estilos diferentes de compartilhar sobre um só Deus. De maneira que eu posso expressar através da minha personalidade o Deus a quem eu sirvo. Então, no sacrifício da minha individualidade, mantendo a minha personalidade, eu posso agora ter uma afetação na transmissão do Evangelho. Porque, afinal de contas, a vontade de Deus é manifestar a sua vontade e a sua palavra para o seu povo. Então não faz sentido eu falar uma língua estranha, mas eu tenho que trazer uma agora, com a graça de Deus, através do seu Espírito, uma língua que comunica. Porque o grande milagre que a gente vê no livro de Atos, não são as pessoas falar uma língua estranha, mas é transmitir a revelação de Deus para que todos os povos pudessem entender na sua própria língua. E às vezes a gente fica achando que isso é uma questão de idioma. Não, meu irmão, é muito mais profundo. Porque às vezes a gente fala o mesmo idioma, mas não fala a mesma língua. Às vezes a gente tem a palavra de Deus, mas não conseguimos transmitir a palavra de Deus. Então a gente precisa entender alguns aspectos da nossa fé, alguns aspectos daquilo que Deus tem trazido para nós como igreja e onde Deus quer nos levar para que possamos cumprir esse propósito nessa cidade de Uberaba e ver essa cidade transformada para a glória de Deus. Lá no livro de Pedro, ele diz para nós: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa graça e luz, para a sua maravilhosa luz. Ou seja, aqui dá para a gente entender a nossa identidade e o nosso propósito. Nós somos não para ser, para que as pessoas possam olhar aquilo que nós somos. Não, existe uma finalidade. Nós somos, temos um DNA, temos uma natureza, uma nova natureza que Cristo nos deu. Uma natureza que não é corrompida pelo pecado, mas uma natureza agora que foi nos entregue pelo Espírito de Deus. Essa natureza nos leva ao quê? Um propósito, que é o quê? De proclamar, de anunciar, de cumprir essa vontade, para anunciar o quê? O Evangelho. Só o Evangelho é capaz de transformar vidas. Só o Evangelho é capaz de transformar vidas. Só o Evangelho é capaz de nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse ponto é interessante, a gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente precisa alinhar isso com o coração de Deus. Por quê? Porque nós somos chamados, há um chamado sobre a igreja de Jesus. Um chamado de quê? De anunciar essa mensagem que é poderosa para transformar vidas. E às vezes a gente vai esquecendo algumas coisas simples daquilo que é o propósito de Deus. E às vezes a pergunta que surge no nosso coração, principalmente das pessoas que estão lá na caminhada, e às vezes têm dificuldade para definir, é sobre o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Se a pessoa falasse para nós como igreja, defina para mim o Evangelho. Que são as boas novas, que é proclamar, que é anunciar. E aí eu trouxe aqui algumas definições de alguns estudiosos. John Stott, ele diz: o Evangelho é Cristo crucificado e sua obra consumada na cruz. Lloyd Jones diz: o Evangelho não é algo que nos diz o que devemos fazer para nos salvar. Ele nos diz como Deus providenciou e produziu o seu único método de salvação e como Ele o aplica. Timothy Keller define:
A mensagem do Evangelho é de que somos piores do que jamais ousamos acreditar, porém mais amados e aceitos do que jamais ousamos esperar. O Evangelho é o abecedário da vida cristã. Ele não apenas nos traz a maneira como podemos entrar no reino, ele nos traz a maneira como vivemos na condição de participantes do reino. A gente esquece as coisas simples do Evangelho. O Evangelho é simples, ao mesmo tempo profundo. E a mensagem que nós vamos proclamar, ela não diz respeito o quanto eu sei sobre Jesus, mas o quanto Jesus transformou a minha vida. Porque se eu vou compartilhar um sermão que diz só a respeito do quanto eu sei de Jesus, e não o quanto Jesus transformou a minha vida, esse sermão vai falar sobre você e não sobre Deus. Então é melhor uma mensagem que é traduzida através da sua vida, e aí você pode proclamar isso com autoridade, não simplesmente um conhecimento vazio, que não alcança e transforma e não afeta ninguém. Então a mensagem do Evangelho de Cristo, por isso que Cristo foi lá, escolheu os pescadores para uma missão tão maravilhosa como essa. Por isso que Jesus vai lá e escolhe um homem como você e como eu, para que a graça dele seja manifesto através de nós. A gente precisa lembrar isso constantemente. Porque a tendência da igreja, naturalmente, é pegar o quê? Esses dois extremos. A religião e a irreligião. Então, muitas vezes, naturalmente, ou ela vai para o moralismo, legalismo, ou para o relativismo e pragmatismo. Então, são duas vias extremas que constantemente a igreja tende a se perder por ela. O legalismo afirma que para sermos salvos precisa ter uma vida santa e moralmente boa. O relativismo prega que como já somos salvos, não precisamos ter uma vida santa e moral. O Evangelho não é uma coisa nem outra. Primeiro, o Evangelho não é aquilo que eu vou fazer para alcançar Deus. Eu não posso fazer nada. Não há virtude em mim que me leve a Deus, porque foi Ele que me escolheu. E muito menos não ter responsabilidade com aquilo que foi feito em favor de mim e me alcançou. Então a soberania de Deus não isenta a minha responsabilidade de viver essa vida. Porque senão eu estou caindo no engano do pragmatismo e do relativismo. E a gente precisa voltar a Jesus. A gente precisa crer e entender que nós não devemos em nada fragmentar a mensagem do Evangelho. A gente precisa entender constantemente que somos homens e mulheres miseráveis e que precisamos da graça de Cristo constantemente. Que se não fosse ela, todos nós seríamos consumidos, que só ela nos traz agora novamente essa relação com Deus e Pai. Ao acordar pela manhã, nós temos que nos maravilhar, meus irmãos, com a graça que nos alcançou. Com a graça nos alcançou, porque somos miseráveis. Sabe, eu tenho pensado algumas coisas a respeito. Há uma solidariedade no pecado, qual ela nos nivela. Quando eu reconheço a minha miséria, ela nos nivela. É difícil você ver um andarilho se gabar que é maior do que o outro, porque todos estão na mesma sarjeta. O nosso problema, muitas vezes, é que a gente acha que está numa lama mais clara do que a do nosso irmão. Eu vou falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Está todo mundo aqui na sarjeta diante de Deus. Se você pegar uma lâmpada de 15 watts e uma de 150 watts, você pode olhar uma para a outra, você pode falar, está desigual. E realmente está. Mas se você colocar ambas diante do sol, que diferença vai fazer? 115 ou de 150 watts? Diferença nenhuma. Então, quando você quiser se nivelar, se nivela com Cristo. Se você for capaz de chegar diante de Jesus Cristo e dizer assim: eu
sou o cara. Aí, meu irmão, vai nessa força. Então, nós precisamos entender que diante de Cristo todo mundo é miserável. E se você quiser se nivelar, nivela com Ele. Nivela com aquele que você julga que é pior do que você não. Nivele com Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é o padrão da igreja. Então, essa é a mensagem que constantemente nós como igreja precisamos entender. Por isso que um papel fundamental da igreja é o discipulado, é a transmissão, é o compartilhar e o comunicar. Transmitir, compartilhar e comunicar a mensagem de Cristo. Uma igreja que discipula o seu povo e que discipula a cidade no amor de Deus. Transmitir não é transferir. Não são formas adaptadas ou metodologias bem aplicadas. Então viver a igreja não é olhar a maneira que o outro faz, não é transferir um jeito de fazer. Não, meus irmãos, é muito mais do que isso. A gente ir lá e aderir um comportamento com a finalidade de obter um resultado, isso é fácil. Porque desenvolver um comportamento, até um cachorro é capaz, porque ele pode ser adestrado. Então é possível treinar um cachorro diante de um comportamento. Mas entender e ser iluminado pela revelação do Cristo, entendendo de como transmitir um coração, uma essência, é muito mais profundo do que transferir. Então não é vir aqui transferir ou passar um treinamento para alcançar um resultado. Pelo contrário, é transmitir um coração de maneira que todos possam buscar da parte de Deus como transmitir o coração de Jesus para que as pessoas possam conhecer Deus. E se tem alguém que está interessado nisso, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que constantemente a gente precisa entender essas coisas. Compartilhar, às vezes muitos têm uma tendência de achar que compartilhar é entregar bens, ou é vamos fazer uma obra social, ou vamos ali ajudar o pobre, o oprimido. A gente precisa entender o Evangelho e os resultados do Evangelho. Mas os resultados do Evangelho não é o Evangelho. Às vezes a gente vê uma pessoa vai lá e faz uma obra social, atende alguém que está carente, necessitado e precisa de ajuda, e isso é muito bom, mas isso não define o Evangelho. Isso é o resultado do Evangelho. Isso não define. Isso não define. Então a gente precisa entender que é mais do que isso. Compartilhar é compartilhar a vida. As pessoas não têm falta de comida, as pessoas têm falta de dignidade. As pessoas não têm falta de comida, as pessoas têm falta de dignidade. Se uma pessoa bate na porta da sua casa e pede um prato de comida, você não tem dificuldade de dar um prato de comida para ela. A nossa dificuldade é perguntar qual que é o nome dele, qual que é a história dele, e chamar ele para sentar à mesa, para compartilhar conosco da dignidade de ter alguém que simplesmente olha nos olhos dele como sendo uma pessoa, e não como uma paisagem, que muitas vezes nós estamos banalizando a dor alheia. Ele vira paisagem, porque a gente já passou e acostumou tanto com aquilo, que aquilo não nos afeta mais. É porque quando olha para nós, e essa história é antiga, a palavra de Deus diz que João e o Pedro foram num templo. Chegaram lá na porta, tinha um cara que todo dia era levado lá, desde a sua nascença. Um aleijado. Por que na porta da igreja, né? Ah, porque na porta da igreja as pessoas vão estar sensíveis. No momento da oração, todo mundo vai chegar ali sensibilizado e provavelmente vai dar para ele uma moedinha. E se ele voltava lá todos os dias, é porque ele tinha de alguma maneira ganho com aquilo. Porque não faria sentido ele ir lá, não é? No outro dia, se ele não tivesse ganhado nada no decorrer de toda a sua história. E aí quando vai passando Pedro e João, ele olha para Pedro e João esperando receber deles o quê? Uma moeda, ou seja, uma esmola. E Pedro diz, olha para nós. Olha para nós, olha nos meus olhos. Deixa eu te falar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara que a vida inteira ficou do lado de fora da igreja, agora ele entra para onde? Para dentro, cantando, saltando e louvando a Deus e dando testemunho daquilo que Jesus havia feito na sua vida.
Então, a importância de olhar nos olhos das pessoas e trazer de volta a dignidade, porque muitas vezes a gente aplica um ganho secundário. Aquele que dá, ganha um analgésico na sua dor de consciência, porque afinal de contas está fazendo uma boa obra, e aquele que recebe vive da sua doença. Ele vive da sua doença, ou seja, a esmola que mantém o doente no chão. Então a gente sai dando comida para o povo, não vai resolver não. Sabe o que ele vai resolver? Dá Jesus. Entrega o Evangelho. Entrega o Evangelho. É o Evangelho que vai transformar as pessoas. Que vai transformar as pessoas não é moeda. Vai transformar as pessoas não é ir lá e encher a barriga dela de comida. Porque às vezes é só um tanto de gente barrigudo para o inferno. O que vai transformar a vida das pessoas é o Evangelho da pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que nós precisamos entender o que é transmitir, o que é compartilhar e o que é comunicar. Comunicação não é o que se diz, é o que se entende. Muitas vezes, como já diz alguns autores, poetas, né? A gente fala demais porque não tem nada a dizer, não é? E o papagaio é bom de fazer essas coisas. Ele fala muitas coisas, mas não diz nada. Então, comunicação não é o que se diz, é o que se entende. Em muitos casos, a igreja tem uma mensagem teologicamente adequada, mas não conseguimos comunicar de forma adequada. Já em outros casos, conseguimos comunicar de forma contextualizada. Muitas pessoas entendem a mensagem, mas o seu conteúdo está comprometido. Então tem gente, meus irmãos, que tem um conceito bíblico e uma profundidade teológica, mas não afeta ninguém. Não consegue comunicar, porque diz muito sobre a Bíblia, mas as pessoas que estão ouvindo não entendem nada. Então nós não vamos ser eficazes no propósito daqui que Deus nos chamou. Nós não vamos ser eficazes no propósito daqui que Deus nos chamou. Por isso que a gente precisa discernir o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Porque eu vou te falar um negócio, é possível pegar a Bíblia, ler a Bíblia, argumentar sobre a Bíblia e ainda assim não vivê-la. Viu, meus irmãos? Isso aqui não foi feito simplesmente para conhecer. Isso aqui é mais do que isso. Isso é fundamental. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. Viver essa palavra e manifestar ela para que as pessoas possam conhecer essa palavra viva é exatamente o que Jesus ia fazer aqui na terra. Porque senão ele mandava um e-mail para nós e estava tudo resolvido. Mas ele veio aqui para viver conosco, para que a gente pudesse ver e desfrutar dessa palavra viva, real, olhos nos olhos. Aqui é o seguinte, esse evangelho é vivo, para que as pessoas possam conhecer quem de fato esse Senhor e Deus é nas nossas vidas. Por isso é fundamental transmitir, compartilhar e comunicar a mensagem do Evangelho de Cristo. Isso para nós são regrinhas que nós como igreja não devemos esquecer em momento nenhum. E eu quero trabalhar conosco aqui um conceito, que é de penetração e explosão. Por quê? Porque é interessante a gente entender isso, não é? O que o Evangelho promove e é capaz de trazer às nossas mentes. Então, penetração é a facilitação de compreensão, é entender, é perceber e tomar conhecimento. Se a gente olha a nossa sociedade, e nós como igreja temos o papel de revelar a luz do Cristo a essa cidade, a gente precisa levar em consideração a penetração. Porque senão nós vamos ter uma mensagem que não penetra, não afeta, não transforma. Então a gente precisa ter sensibilidade para discernir o nosso QC. Que é isso? A nossa inteligência cultural. Não é? Muito se fala da inteligência emocional, do QI, não é? Ok, mas a gente precisa levar em consideração o QC.
O consciente cultural, a nossa inteligência cultural. Como que nós vamos discernir a vida das pessoas? Não simplesmente ir lá falar o que a gente pensa, mas ir lá entender o seu contexto, a sua vida, a sua história, como ela vive. Assim como Jesus foi lá, sentou com aquela mulher, perguntou para ela, soube onde ela morava, passou na cidade dela, viu quais eram os conflitos daquela mulher e de repente ele apresenta o evangelho que vai transformar aquela mulher de dentro para fora, e não simplesmente aquilo que já era proposto para ela, que era um comportamento, uma vida transformada pelo lado de fora, mas que ela fosse agora transformada pelo lado de dentro, porque as minhas práticas não mudam meu coração, mas o meu coração transformado por Jesus muda as minhas práticas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter sensibilidade para entender o trauma das pessoas, para sentar olhos nos olhos, e aí sim nós vamos ter uma penetração. Por isso que é importante a gente discernir esse conceito. Pensa comigo, vamos figurar aqui. Nós vamos construir uma estrada e tem uma pedra gigantesca. E a gente precisa remover essa pedra para a gente continuar com o propósito que nós temos, que é de construir essa estrada. Se eu pegar essa dinamite e colocar em cima dessa pedra, eu vou arrancar uma lasca. Vai fazer um grande barulho, mas eu não vou conseguir remover a pedra. Se eu for lá e penetrar essa pedra, eu vou ter uma penetração, mas se eu não ativar a dinamite e colocar ela no interior dessa pedra, eu também não vou cumprir o propósito. Então você perfura um canal no centro da pedra, coloca os explosivos lá dentro, e aí essa pedra vai detonar, e a gente vai detonar tudo. Se eu perfurar o canal, mas não acender ou ativar o explosivo, eu nunca vou remover a pedra. E o mesmo vai acontecer se eu acender ou ativar o explosivo, mas não perfurar a pedra. Então, a perfuração é a penetração, eu entender o contexto daquele local onde Deus me colocou, daquela cidade, das pessoas que eu convivo, do meu núcleo relacional. Eu preciso levar em consideração qual que é o contexto, qual que é a história, qual que é a cultura que aquela pessoa vive no seu dia a dia. Depois que eu entendi isso, eu vou lá colocar o quê? O explosivo, que é o evangelho, que vai causar uma explosão interna, porque é dentro. Quando Jesus disse para aquela mulher que de dentro dela ia fluir o rio, ela entendeu. Ela foi penetrada, porque ela tinha um conflito, ela tinha vários conflitos. Primeiro, ela tinha um conflito cultural, porque ela disse: como que você vem me pedir água se você é judeu? Aqui é um conflito cultural. Eu vou te dar uma água. Então o que eu devo fazer para não precisar voltar aqui? Ela está com dificuldade lá no seu trabalho. Porque eu tenho que vir aqui todo dia. Estou cansado de carregar esse balde de água. Vocês falam que adora a Deus em tal lugar, outros falam que adora a Deus aqui. Ela tinha um conflito. Olha que interessante. Ela tinha um conflito lá, cultural. Ela tinha um conflito... ela tinha um conflito, vamos lá, eu acabei de falar aqui, me fugiu, de trabalho, porque ela não aguentava voltar lá com esse balde de água. Ela tinha um conflito religioso, ela tinha um conflito conjugal, porque vai chamar seu marido. Jesus discerniu todas as áreas, aí ele aplica o evangelho. A água que eu te der vai criar dentro de você um rio de água viva. Essa mulher sai do poço, esquece o balde, vai à cidade e traz a cidade aos pés de Jesus. Por que às vezes nós, como igreja, não estamos cumprindo de maneira fiel a anunciação, a proclamação do evangelho? Às vezes é porque nos falta discernir as pessoas que nós estamos convivendo, discernir a cultura, entender a penetração e a explosão, porque é exatamente isso que o evangelho causa em nós. Contextualizar não é, como normalmente se afirma, falar o que as pessoas querem ouvir. Significa antes oferecer às pessoas respostas bíblicas que elas talvez não queiram ouvir de forma nenhuma as perguntas sobre a vida que estão fazendo, na época e no lugar em que se encontram, numa linguagem e em formas que compreende
por meios de apelos, argumentos, com uma força que elas sejam capazes de sentir, ainda que no fim de tudo os rejeitem. Então, meus irmãos, a anunciação do Evangelho não é falar uma mensagem que as pessoas querem ouvir, mas é responder as perguntas das pessoas, porque aí sim a mensagem se torna o quê? Relevante. Relevante, porque aquilo vai agora trazer para essa pessoa, ela vai entender isso de maneira diferente. Isso já não vai ser mais uma ideia longe dela, já vai ser algo que responde os traumas daquela pessoa. A gente precisa olhar para a nossa sociedade e entender que ela tem estrutura de influência, de poder, de governo, que há muito tempo tem sido influenciado pelo príncipe desse século. Às vezes a gente, irmãos, a gente não considera os aspectos espirituais. A própria Bíblia diz para nós que a influência espirituais na mente das pessoas, na sua maneira de pensar, que influencia a sua cultura, seu dia a dia, a sua forma de trabalho, a maneira como que a gente enxerga as coisas, a maneira como nós manifestamos aquilo que cremos, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Quando nós olhamos isso na perspectiva do nosso trabalho, vamos pensar o nosso trabalho. O que a gente pensa acerca do nosso trabalho? Nós viemos de uma cultura que muito foi difundida, o trabalho como uma maldição. E alguns usam até perspectivas bíblicas, teológicas, para afirmar que o trabalho é maldição. Ah, se o Adão não tivesse pecado, é porque ele pecou e agora com o suor do seu trabalho. Não, irmãos, com fadiga. Quando você usa o seu trabalho unicamente para satisfazer a você mesmo. Porque Deus trabalha. E o trabalho existia antes do pecado. Ou a gente vai para o outro lado, para o outro extremo, que é uma cultura greco-romana, de que o trabalho é uma maldição dos deuses. E aí entra até aquele mito de Sísifo. Não sei se alguém aqui lembra dessa historinha, onde o homem pega uma pedra e ele vai rolando até o alto da montanha, depois a pedra cai de novo, ele tem que pegar e rolar até o alto da montanha, a pedra cai de novo, ele tem que voltar e rolar até o alto da montanha. E de repente a gente está enxergando o nosso trabalho desse jeito, onde a gente chora a segunda e celebra a sexta. Por isso que a gente tem visto tantas músicas aí na nossa cultura, não é? Os caras falam, hoje é sexta-feira. Você vai para as redes sociais, o pessoal, graças a Deus, sexta-feira. E aí lamenta a segunda. Não, irmãos, a nossa mente de trabalho não deve ser isso. E muito menos pensar e deixar com que o trabalho se torne um ídolo no nosso coração. Porque muitas vezes a nossa maneira de olhar o trabalho tem se tornado um ídolo no nosso coração. Porque a gente pensa que a única coisa que dá sentido à nossa vida é o trabalho. Ele vai ganhando um espaço de ídolo no meu coração, onde ele fala a hora que eu vou acordar e a hora que eu vou dormir. Ele fala qual é o tipo de carro que eu vou ter ou que eu não vou ter. Ele vai dizer para mim quantos filhos que eu vou ter e quantos filhos que eu não vou ter. Ele vai dizer a roupa que eu uso, a roupa que eu não uso. Ele vai dizer o lugar que eu frequento e o lugar que eu não frequento. Afinal de contas, o dinheiro que o meu trabalho me proporciona é que diz quem eu sou. E eu começo agora a ser definido por esse ídolo que ganha espaço no meu coração. O único problema de ídolo, sabe o que é, meu irmão? É que todo ídolo pede sacrifício. E às vezes quem vai ser imolado nesse altar do sacrifício, quando o trabalho se torna um ídolo no seu coração, é sua esposa, é seu filho, é sua fé, é a sua família, é as suas relações. Então cuidado quando você faz do seu trabalho um ídolo, porque não tenha dúvida que ele vai te pedir sacrifício. A diferença com Jesus é que o sacrifício foi feito e ele não te cobrou nada por ele. Porque ele mesmo se sacrificou em favor de nós. Então a gente precisa entender que tudo isso não é por acaso. Há uma estrutura demoníaca que difunde ideologias na nossa cultura, no nosso meio, no nosso núcleo relacional, que as pessoas estão cada vez mais enganadas. E a gente precisa, como igreja, entender e discernir essas coisas. Porque não temos que lutar contra carne
e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós precisamos discernir isso, que há uma luta espiritual sendo travada, a gente precisa discernir tudo no espírito, senão a gente não vai avançar como igreja. E existe uma promessa sobre nós, existe uma promessa sobre a igreja de Cristo. Por quê? Porque Ele diz para nós: tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligar, pois na terra, será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, há uma promessa que o inferno não prevalece contra a igreja. Não é a igreja que tem que trancar as portas e ficar com medo do diabo entrar aqui, mas é exatamente ao contrário, que as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja, que cumpre o propósito do Pai em todo tempo. Por isso que eu trouxe aqui algumas áreas de influência na nossa sociedade, para a gente ver o quanto isso tem sido difundido exatamente nessas áreas. Quando a gente olha a família, religião, educação, governo, comunicação, as artes, isso, irmãos, quando a gente olha para a família, há um movimento de desconstrução da família a partir do prisma do que a Bíblia diz para nós. Eles não querem destruir o conceito de família, eles não querem destruir o nome família, a ideia família. Eles querem destruir o conceito de família a partir do que Deus diz para nós. Por isso que hoje você pode formar família de qualquer jeito. É o que a sociedade está dizendo. Há um movimento de desconstrução. E isso eles vão difundindo a partir de ideias em todas essas áreas de influência. 85% do que a criança aprende, ela aprende dentro de casa. Sabia disso, meus irmãos? Se você quer começar uma transformação de uma sociedade, comece educando seus filhos, a partir do princípio que você crê. De uma coisa me chamou a atenção, eu comecei a ler aquele texto lá de quando Deus apareceu na sarça lá para Moisés. E aí ele falou para Moisés: eu sou o Deus de seus pais. Eu falei: uau! E o Moisés entendeu quem que era o Deus dos pais. E aí eu falei: rapaz, se Deus aparecesse para minha filha, Ana Luísa, eu sou o Deus do César. Ele ia falar: bom, eu conheço o Deus do meu pai, não é? Ou ela ia falar assim: pois é, quem que é o Deus do meu pai? Bom você ter aparecido, que agora a gente vai descobrir junto quem que é esse cara. Será que ela consegue identificar o Deus a quem eu sirvo da minha vida? Porque foi o que Deus falou com Moisés. E depois, quando Deus foi falar com Josué, já era diferente. Aí ele chegou para Josué e disse assim: meu servo Moisés é morto. Já era diferente de ser o Deus dos pais. Agora ele era o Deus de Moisés. E era o Deus a quem Moisés servia. Então que os nossos filhos, aquelas pessoas que convivam conosco, lá nas nossas casas, lá onde a gente está, elas possam identificar o Deus que nós servimos e também possa absorver desse Deus e que esse Deus se faça presente na vida deles, porque senão não faz sentido. Esse é um grande desafio que nós temos, meus irmãos. 85% do que as crianças aprendem dentro de casa. A igreja muitas vezes, ao invés de cumprir um papel na sociedade para a transformação dela, a gente tem derrapado em muitas coisas, meus irmãos. A gente precisa avançar e trazer de novo o senso do que é ser igreja. Ser comunidade, ser família. Igreja é família, não faz sentido, senão a gente fica preso no rito, esquece do que de fato a igreja é. Às vezes a gente está muito preso no ritual, e a gente está esquecendo de ser família. Então é fundamental que a gente entenda esses aspectos. Eu lembro que lá na minha cidade, eu fui conversar com alguns pastores, e aí quando teve toda aquela discussão de introduzir no sistema escolar a questão da ideologia de gênero, e estava todo mundo preocupado, os pastores, e aí a gente sentou lá, e eles me chamaram para conversar junto com alguns vereadores da cidade, e muito preocupados, e eu falei assim: eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação
é com aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não conhecem Jesus, que ainda a família não pôde provar dessa verdade. Porque se essa for a nossa preocupação, eu estou junto com os irmãos, eu entendo. Ou essa preocupação é com medo do que os nossos filhos vão escutar quando eles estiverem lá na escola. Porque se a nossa preocupação for com os nossos filhos, isso depõe contra nós. Isso depõe contra nós. Porque isso é só um sinal do que eu estou transferindo a responsabilidade que Deus me confiou. A escola escolariza, ela não educa. Educação é papel dos pais. Porque educação é guiar, instruir, conduzir, formar e ensinar. É diferente. A escola vai compor para ajudar o meu filho a desenvolver todo o seu potencial. Mas quem educa é os pais. A responsabilidade de ensinar é o grupo que o pai convive, é o povo de Deus. Então, por isso que nós vamos mandar criança para a escola educado. Porque naquele lugar eles vão ser o quê? Missionários. É um desafio gigantesco. Eu tenho lá 3 e vivo todo dia clamando a Deus para que os meus filhos tenham um encontro com Jesus. Eu clamo a Cristo para que os meus filhos possam ter um encontro genuíno com Jesus. Não é conhecer Jesus de ouvir falar, porque isso eles já sabem. Na primeira perguntinha lá para Moisés, os meus filhos passariam. Agora a minha oração é que eles passem na segunda. Para que Deus, além de ser o Deus dos pais, passa a ser o Deus deles. Porque eles vêm lá na nossa casa todo dia o Deus a quem nós servimos. Mas a minha oração é que eles entendam quem o Senhor é e passa a servir Ele de todo o coração. Esse é meu desafio. Lembre de mim nas suas orações. Esse é o nosso pedido, o nosso clamor. Porque eu sei que ali na minha casa o Senhor colocou 3 missionários para que eu possa repartir com eles dessa semente que eu tenho no coração, que o Senhor um dia me alcançou e me transformou de um homem miserável, que não tinha nada e continua não tendo, de um homem que não havia mérito nenhum nele, de um homem que vivia uma vida desgraçada e que foi iluminado pela graça de Cristo. E como não falar dessa graça que me alcançou e me tirou das trevas e que eu fico maravilhado a cada dia? Como não viver esse evangelho? Como não transmitir esse coração? Então que isso fique gravado na nossa mente, na nossa alma e no nosso entendimento, para que a gente possa entender todos os aspectos. E aí sim, a influência no governo, nas comunicações, nas artes, nós vamos difundir tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Então nós precisamos, como igreja, avançar em alguns aspectos. Tudo aquilo que a gente tem compartilhado é no sentido de provocar. A minha ação aqui, o que eu quero hoje é te provocar. A te provocar a pensar num evangelho que é transmitido, compartilhado e comunicado com essa cidade. Com essa cidade. De maneira que essa igreja se torne relevante. Que nós possamos aqui não celebrar os números crescentes de pessoas que sentam nessa cadeira, se essa cidade não estiver sendo transformada na mesma medida que as pessoas estão se chegando nesse lugar. A minha oração não é para Deus enviar gente para essas cadeiras, não. A minha oração é para Deus enviar as pessoas que estão nessas cadeiras para essa cidade. Porque a resposta para essas pessoas não está lá fora, está aqui dentro. É o Evangelho de Cristo Jesus. O que vai mudar a realidade do nosso governo não é quem vai ocupar a cadeira, não. Vai mudar a realidade do nosso governo é um governo transformado pelo poder do Evangelho. Isso é que vai mudar, meus irmãos. Vai mudar a realidade do nosso país é quando a igreja de Cristo se levantar, assumir a postura de proclamar a luz, o Evangelho vivo do Senhor Jesus. Eu gostaria, eu tenho feito sempre essa prática, e esse ano foi muito legal a proposta do conselho, do ministério para a escola, porque é a gente compartilhar de maneiras distintas um mesmo coração. Então eu estou aqui trazendo uma porção
daquilo que Deus colocou no meu coração. Então não é simplesmente trazer uma perspectiva teológica, acadêmica, mas é trazer um coração que serve a Jesus com toda intensidade. É trazer um coração que ama e é apaixonado por Jesus, de maneira que possamos nos inflamar mutuamente, lembrando a causa do Evangelho de Cristo.